Bom dia. No dia de hoje quero lhes falar sobre fé versus lógica humana. Em Hebreus capítulo 11 se lê: Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se vê. Amigos, o biólogo e escritor inglês Richard Dawkins expõe que a fé contradiz a lógica humana, como se essa declaração fosse um tipo de pá de cal sobre a fé cristã. Será que Richard Dawkins tem razão? O que a filosofia clássica define como lógica? Afinal, a prática da fé contradiz realmente a lógica humana? A lógica humana, o que é? De acordo com Aristóteles, a lógica humana está firmada em 3 princípios. Primeiro princípio, o princípio da identidade. Um ser é sempre idêntico a si mesmo. Não existe conflito de identidade no exercício da fé. Pelo contrário, você pode até não aceitar a identidade espiritual, mas não poderá negá-la ou desqualificar a sua lógica. Segundo princípio, o princípio da não contradição. Uma exigência do Evangelho é que os procedimentos espirituais sejam pautados na coerência. Sim é sim e não é não. O talvez é praticamente descartado. Os inimigos da fé querem atribuir uma acusação de ilogicidade nas questões da fé. Porém, se a fé não satisfaz, por ser um devaneio, um sonho irreal, não seria lógico pensar que esta já teria sido erradicada depois de milênios de suposto exercício ineficaz? Desse ponto de vista, a fé, por longo decurso de prazo, já passou no teste da não contradição. A lógica humana determina que toda vida exige uma fonte de energia. A exemplo, todo corpo físico, o material, precisa de uma fonte de energia igualmente natural, senão morre. Então, onde está a lógica em desconsiderar que existe uma fonte espiritual de energia alimentando a vida espiritual? A fé é um atributo do espírito. Se assim não fosse, seria atributo da lógica racional. Se a fé fosse fruto da razão, seria alimentada por ela. Mas como explicar que a fé ultrapassa a razão, na medida que se apropria daquilo que não é real, palpável ou visível? A resposta é que não precisamos de visão, audição ou tato para crer, mas certamente precisamos de sentir. Então é disso que se trata o desconforto daqueles que se opõem à fé. Os defensores do orgulho da logicidade humana indagam: onde fica, a rigor, a tal lógica humana em combater aquilo que as pessoas sentem, que as fazem ter ânimo para viver e lutar para alcançar aquilo que elas esperam, ainda que estas coisas não possam ser vistas ou tocadas? Terceiro princípio, o princípio do terceiro excluído. Finalmente, o terceiro princípio para se admitir uma regra de lógica determina que só existe 2 possibilidades em um julgamento lógico: se é verdadeiro ou se é falso. Sendo admitido como verdadeiro, não poderá ser admitido como falso. Não sendo provada a sua falsidade, então é preciso considerar a sua possibilidade de ser verdadeiro. Não existe um terceiro termo. A pergunta para os céticos, em questões não físicas, não palpáveis ou não visíveis e não mensuráveis, como são os casos relacionados à fé, que é mais lógico: negar a existência ou admitir a possibilidade da existência? Levando-se em conta que não se pode negar os seus efeitos. Afinal de contas, mais um questionamento lógico para aqueles que querem discutir o deísmo e o ateísmo, do ponto de vista da lógica humana. Que resposta lógica um ateísta poderá apresentar, tendo em vista que os deístas, muitas vezes, estão dispostos a morrer por sua fé, enquanto não se tem notícia de um ateísta que esteja disposto a fazer o mesmo com as suas convicções? A não ser, logicamente, admitir que crentes têm mais convicções nos efeitos da sua fé do que os não crentes nas suas. Desta forma, não vejo verdade na afirmação de que fé nega a lógica humana. Tenha um excelente dia, despertados com a palavra, em nome do Senhor Jesus.